sejam bem-vindos, né? A quarta reunião do Grupo de Trabalho de Gestão de Risco da Unifesp no exercício de 2023. Registrar a frequência de vocês, né? E a nova portaria que está em vigor é 17 de abril de 2023, a portaria vigente, portaria do Grupo de Trabalho de Gestão de Risco, a portaria 0754/2023. Como eu falei, né? Qualquer dúvida de vocês, tá bom? Registrem, que a gente vai estar respondendo assim que possível. Vamos começar com uma boa notícia, né? A gente tem um prazo para a entrega dos eventos de riscos, das causas, consequências, tipologia e o objetivo estratégico impactado, será no dia 21 de julho, né? Vocês terão uma semana a mais do que as outras abas, né, da planilha, digamos assim. Bom? E aquele que terminar primeiro, tá bom? Vai ter prioridade para receber a próxima orientação, aquela unidade. Tá bom? Então, gente, a gente vai passar agora para a parte da mesma dinâmica que por meio do Menti, né? Por que identificar os eventos de riscos? Tá bom? Eu vou colocar o código para vocês. E aí a gente vai fazer essa interação, tá bom? Né? Então, gente, vamos na questão da identificação dos riscos, né? Nós temos aqui 4 palavras mágicas, né? Digamos assim. Por quê? Porque o risco é um evento incerto que impacta no atingimento dos objetivos. É importante ter isso em mente, né? O risco é um evento incerto que impacta no atingimento dos objetivos. Os riscos podem ser identificados a partir de perguntas como: quais eventos podem evitar o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? Quais eventos podem atrasar o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? Quais eventos podem prejudicar o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? E quais os eventos podem impedir o atingimento de um ou mais objetivos do processo organizacional? Risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos, segundo a BNT, tá? Da ISO 31000, que é a segunda edição, a mais recente. Então, gente, quando a gente passa essa planilha para vocês, é aquele contato que eu mantenho com vocês, principalmente por WhatsApp, porque é uma ferramenta que eu gosto muito, é uma ferramenta que ela te dá um feedback mais rápido, né? Quando eu mando uma mensagem para vocês, não fiquem com raiva não, né? Que a Juliana, ela faz todo o processo de gestão de risco e ela pede para mim entrar em contato com vocês em relação à planilha. Então, o proprietário, quando eu mando a mensagem para vocês, é porque você é o proprietário do risco, tá bom? É que é a pessoa ou entidade com a responsabilidade e autoridade para gerenciar um risco, né? É importante também a gente ter em mente essas três palavras, tá? Para identificar o risco de uma forma mais rápida, digamos assim, né? Observe que nós temos um evento de risco. Esse evento de risco, ele é causado, ele tem um fator de uma causa, tá? Essa causa, ela volta para o evento de risco, e esse evento de risco, ela tem um efeito, uma consequência. Vocês já ouviram falar aquela questão de causa e consequência, causa e efeito? Isso aqui não funciona, porque a causa não é a causa que causa o efeito. A causa, ela é responsável pelo evento de risco, tá? E o evento de risco é que causa a consequência, tá bom? Vocês podem ver aqui, a causa produz evento de risco e o evento de risco produz a consequência. Para mais uma questão de causa, depois eu vou voltar à questão do risco, da identificação do risco mesmo, mas é importante a gente identificar mais a questão da causa e a consequência, tá? Porque vocês vão perceber que a identificação do risco, ela é bem mais simples, porque é só você negar o fator crítico de sucesso, tá bom? Então vamos entender um pouquinho essa questão da causa, tá? E depois a questão da consequência, né? Quando se fala em causa, né, ela é igual a fonte mais uma vulnerabilidade. Essa fonte, ela pode ser pessoas, né?
determinada tarefa não foi possível fazer porque a pessoa não tinha fulano por falta de capacitação, né? Determinada tarefa não foi feita por falta de capacitação. Então, você observa que nós temos uma fonte, quem é que não tem capacitação? É uma pessoa. E a vulnerabilidade? A falta da capacitação. Então, para você identificar a causa, você tem que ter em mente que a causa é formada por uma fonte e uma vulnerabilidade, tá bom? E essa fonte, ela pode ser de pessoas, pode ser de processo, ela pode ser de sistemas, ela pode ser da própria estrutura organizacional, ela pode ser da infraestrutura física ou tecnológica, essa fonte. Mas observe que ela vai estar sempre ligada a uma vulnerabilidade. Análise das consequências, né? As consequências, gente, é o efeito. Daqui a pouco eu vou passar a questão do butai, que é a borboleta, a gravata borboleta, e vocês vão entender basicamente. Esse slide vai ser disponibilizado para vocês, então vocês vão ler depois, com mais calma. Se eu ficar lendo aqui, a gente vai acabar perdendo tempo, né? Mas, assim, é importante que vocês tenham em mente que a consequência é o resultado de um evento que afeta o objetivo. Vocês tendo em mente isso, tá bom? Já dá para entender basicamente. Se vocês observarem, gente, eu estou passando aquela planilha, por isso que eu pedi para que vocês abrissem a planilha de vocês, né? Eu comecei com a questão do fator crítico de sucesso, a causa, o risco, a consequência. Aí eu estou passando agora para a questão da tipologia do risco, tá bom? Se vocês acompanharem comigo, vocês vão ver que eu estou fazendo a sequência da planilha, tá? E aqui estão algumas categorias de riscos, tá? Vocês podem estar verificando depois. Em relação aos objetivos estratégicos, já é a outra coluna, ou digamos assim, a última coluna dessa etapa, né? Da quarta aba, ela seria a última coluna. Então, são os objetivos estratégicos da Unifesp. Então, vocês já conhecem. Então, gente, em relação à metodologia TAIPS, tá? Ou TAI, que é a gravata borboleta, eu queria que vocês, junto com a planilha que vocês, vocês abram a planilha, né, de vocês, com o processo que vocês têm, tá? E tentem acompanhar comigo aqui, que vocês vão estar visualizando, tá bom? O que é essa metodologia Bowtie, ou gravata borboleta. Se vocês observarem aqui no meio, a gente tem o corpinho dela, né? Da borboleta. E aqui ao lado são as asinhas, ó. Tá bom? Então, como que a gente interpreta? A gestão de risco, ela é formada basicamente por dois pilares. Os dois pilares da gestão de riscos é o contexto e o objetivo. Vocês lembram na planilha de vocês que a primeira aba da planilha não é ambiente de fixação do objetivo? Quando a gente fala em contexto, a gente está falando de ambiente. Bom? E quando a gente fala de objetivo, ela também está lá naquela primeira planilha, né? E aí a questão do ambiente, nós trabalhamos exatamente na matriz SWOT, né? Uma pessoa perguntou para mim por que teria que fazer isso especificamente, aquele processo que ele faz, por que ele tinha que estar, entendeu, fazendo. Falei, olha, a sua unidade, há um grupo de trabalho, né? E a sua unidade, ela foi selecionada. Agora, por que o seu processo se tornou principal? Eu não tenho como explicar isso, né? Mas eu tenho como te ajudar, você a tentar preencher essa planilha. A gente pode estar aprendendo junto. Mas o que eu estou querendo falar para vocês, gente, que não tem mistério. Por quê? Porque você tem que estar seguindo a planilha. A primeira aba, ambiente de fixação do objetivo. A segunda aba, matriz SWOT, que nada mais é do que o contexto, o ambiente, junto com o objetivo. Quando você analisa o contexto, aqui, ó,
Esses são os pilares da gestão de risco: o contexto, o ambiente e o objetivo. Quando você analisa o contexto, você estabelece um objetivo. Para eu alcançar esse objetivo, eu tenho que alcançar o fator crítico de sucesso. Se porventura eu não alcançar o fator crítico de sucesso, esses mesmos fatores críticos de sucesso que não foram alcançados, eles vão se tornar o quê? Um evento de risco. Vocês estão acompanhando comigo? Isso aqui é como se eu estivesse indo para a planilha. Apesar de eu estar indo de uma forma diferente, a planilha é linear, e aqui eu estou fazendo, né, como se fosse uma volta, né? Assim, mas isso é a planilha, tá bom? Esses fatores críticos de sucesso que eu não consegui alcançar, eles se tornaram o quê? Evento de risco, tá? Aí vocês podem observar que os eventos de risco, eles têm causas, que a gente vai trabalhar especificamente isso aqui, o evento de risco, as causas, tá? E eles têm também consequências. Vocês observarem aqui, né? Que vão levar o quê? Essas consequências vão levar o quê? A um efeito. O que é um efeito? São de impacto, né? Essa consequência, o efeito, vai levar a um impacto no atingimento dos objetivos, tá bom? Esses controles preventivos, eles atuam dentro de um evento de riscos, tá? Enquanto os controles reativos, eles vão atuar diretamente sobre o impacto.